Toda terça-feira você sabe, toda quinta-feira você sabe, terça e quinta tem palavra de fé. E nesta quinta-feira nós temos o prazer e a alegria de mais uma vez receber o pastor Daniel, que vai fazer a palavra de fé. Pastor, um grande abraço, boa tarde, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui na palavra de fé. Boa tarde, para você que nos assiste, uma boa tarde, que Deus te abençoe. Hoje a nossa palavra de fé vai ser a respeito do primeiro versículo da Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo criar, que ele é muito discutido na língua hebraica, o verbo bará na língua hebraica é muito discutido pelos teólogos e por todas as pessoas que têm interesse, porque esse tipo de criação não é a mesma criação que um homem possa fazer. O homem criou um carro, o homem criou uma casa diferente. A gente fala que ele criou, mas na verdade ele pegou material e inventou um negócio, alguma coisa. Deus criou ex nihilo, do latim ex nihilo, quer dizer, sem ter nada na mão. Ele disse: haja luz, e houve luz. Tanto é que houve uma discussão muito grande entre os teólogos no passado, e os cientistas brigaram muito com as igrejas, ou com a igreja, com a religião, porque eles diziam: se a primeira coisa que Deus criou foi luz, como que pode ser se nem o sol existia, nada não existia? Então a discussão parecia profunda, porque Deus diz: haja luz, e houve luz, mas não tinha sol, não havia uma estrela. Acontece que Deus de fato criou todas as coisas do nada. E em Hebreus, você pode ir no capítulo 11 de Hebreus. Eu vou ler 2 versículos de Hebreus, porque Hebreus comenta justamente essa questão da criação. No capítulo 11, ele começa falando desse assunto, e no versículo 3, então ele diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E no versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a questão da criação passa pela fé. Ou você crê que o que Deus falou é verdade, ou você não crê. Ou eu creio nisso, ou não creio. Eu creio que foi Deus que criou. Eu acredito nisso, eu coloco a minha alma nisso, eu acredito. E a criação, se você for observar a criação, a beleza da criação é algo assim, indescritível. É completamente indescritível. A criação, a obra da natureza, a criação do homem é algo indescritível. Eu estou, inclusive, dentro da minha agenda, eu tenho um recorte de uma revista. Eu estava no Hemocentro e eu pedi ao rapaz: posso recortar essa página de uma revista? Não me lembro o nome da revista. Veja. Mostra uma pessoa dentro de um invólucro sendo empurrada para dentro de uma máquina. E ele diz: tu és água e a água voltarás. Ele coloca uma solução de 5% de um produto químico, e dentro de, se não me engano, 3 horas, aquele corpo está totalmente desfeito, virou água, só ficaram os ossos. E aquilo depois fica um montinho, depois de tudo encerrado. Veja bem, aí ele pensa que o homem acabou. Ele pensa que acabou tudo. Mas ele não entende que quando Deus criou uma coisa, é eterno. O homem tem uma criação eterna. Ele é eterno, ele vai ressuscitar. Ele vai nascer de novo. Vai ressuscitar o mesmo homem.
se ele foi diluído em produto químico, se ele foi cremado, foi sepultado, não importa. Se foi jogado dentro do mar e comido por um peixe, não importa. Ele ressuscitará, porque é eterno, não vai ser eliminado. Ou viverá com Jesus ou sem Jesus, mas será eterno. Porque a beleza, a grandiosidade da criação é algo indescritível. A capacidade de se recompor é imensa. Uma terra totalmente destruída, se você deixar uns anos, trabalhar com ela, plantar, etc., ela se recompõe, ela volta a ser fértil novamente. É algo impressionante. Então, todas as obras da criação, algo tremendo, lindo. Uma folha, eu estava vendo a explicação de que uma folha, pequena folha, se você entrar no micromundo daquela folha de uma planta, aquela folha, ela é muitas vezes maior do que uma cidade como São José do Rio Preto. Ela é muito mais complexa do que uma cidade como São José do Rio Preto. Uma folha de uma pequena planta. Então a grandeza, a grandiosidade da criação é imensa. Olha, eu quero voltar para o homem. Tá certo, Deus fez o homem do pó. O homem volta ao pó, mas o homem espiritual. O homem, Deus amou o homem, mandou Jesus para morrer pelo homem. Assim como a natureza é linda, é esplendorosa, o brilho do sol é esplendoroso, a lua, tudo isso é uma coisa grandiosa demais. O que Deus fez é tremendo, infinitamente tremendo, mas o homem, ele amou o homem de tal maneira que mandou Jesus à terra para morrer por nós. E todo aquele pecador que se arrepende, que crê em Jesus, tem a vida eterna. Porque Deus nos criou para vivermos na eternidade. E sem fé não se agrada a Deus. Ou você acredita no que Deus fez e acredita na maneira que Deus dirige o mundo, ou então você inventa uma outra maneira. Eu prefiro acreditar no que Deus falou, porque tem muita coerência. O escopo geral bíblico tem uma coerência muito grande, impossível de acontecer por natureza, pela natureza humana. É divino. Deus nos revelou aquilo que Ele queria que nós soubéssemos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E um dia, um belo dia, está próximo esse dia, nós estaremos entrando nas mansões celestiais que Ele preparou para todo aquele que nele crê. Então, que Deus nos abençoe e nos dê a bênção de crermos profundamente em todas as coisas que Deus fez. Amém. Amém, pastor. Foi um sempre maravilhoso. Na próxima quinta-feira, o pastor Daniel estará conosco outra vez aqui, ao 12:30. E diariamente na tela do Canal 10 com o seu programa. Nós vamos à mensagem do deputado estadual, Itamar Borges, que hoje é líder do governo, lá, líder do PMDB, melhor dizendo, na Assembleia. Depois da mensagem do Itamar, nós iremos falar em esportes aqui no seu Canal 10.